É rápido demais esse Léo, hein? Boa noite. Como é que você está, meu amigo? Bem, como é que você está, caríssimo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Cumprimentar o pessoal chegando aqui. Ana Paula, minha irmã e minha sócia que me atura aqui, o Lucas, professor Ézio Veiga, obrigado, meu amigo. Carla, Caio Sanas, pessoal entrando aí. Como é que você está, meu A amigo? Quanto Carla, tempo? quanto tempo, viu? Olha, é incrível que a gente se fala tanto, tanto. E olha a Carla aí, é esposa, boa noite, boa Ah, noite. bacana. A gente se fala tanto, com grande frequência, mas a gente conseguir de fato se encontrar é quase uma obra do divino, né? Exatamente, cara, exatamente. E pelo menos a tecnologia está facilitando nesse sentido, né, meu amigo? Que a gente se Ah, pelo encontra menos aí, isso. bate um papo. E hoje, não vou ficar com formalidade, não, hein, Léo? Eu vou te chamar de amigo mesmo, porque é um amigo aí que eu guardo no coração. E além de ser amigo, eu acho. Agora veio. Agora veio. Voltou. Na verdade, eu só tenho a agradecer. Um amigo é colega de longa data e, na verdade, o que a gente faz é trocar experiência e isso vale muitíssimo a pena, sobretudo em sendo um tema relativamente novo, um tema de grande repercussão prática, que é o incidente de desconsideração. E como nós até trocamos uma figurinha, né, várias figurinhas, é um tema que na prática ele não vem sendo utilizado em todo o seu potencial. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O pessoal tem ficado muito ali no feijão com arroz e nós temos algumas possibilidades bem interessantes envolvendo o incidente. Mas vamos lá, vamos começar, né? Vamos Exato. dar sequência. E é um tema, né, Léo, que para o pessoal que está chegando, o professor André aí, professor Ícaro, Stefano, pessoal, tem um aviãozinho na tela aí, hein? Manda um aviãozinho para os amigos, aperta o coraçãozinho aí. A gente é feio, mas pelo menos a gente tem um bom coração, né, Léo? Se encher de Opa! coração aí, impulsiona a nossa live. E isso já vale muito, né? Ter bom coração é metade do caminho. Exatamente. Léo, primeiramente vou fazer a sua apresentação aqui para o pessoal, sem demagogia nenhuma. É um papo aí, principalmente no que diz respeito ao processo do trabalho, que o processo do trabalho, ao contrário que muitos pensam, em decorrência da existência do princípio da simplicidade, da informalidade, é um processo que exige sim uma técnica do profissional, né, Léo? E isso, sempre que a gente tem a oportunidade de conversar, você sempre dá uma aula para mim. Eu nunca tenho a finalidade de pensar assim, falando, nossa, mas será que é eu pedir muito, perguntar essas coisas para o Léo? Igual hoje eu mandei uma mensagem para você e confesso que realmente eu considero como se fosse um professor meu, que eu aprendo muito com você. Então, agradeço você por compartilhar a sua experiência que você tem lá no Tribunal Regional da Segunda Região, desempenha um trabalho fundamental lá no tribunal que fica em São Paulo, né? Tribunal Regional do Trabalho Segunda Região pega Baixada Santista e Grande São Paulo, né, Léo? E o Pega TT15 e o resto do estado. grande São Paulo, uma parte ali do interior, mas uma parte pequena, e o litoral, não todo, né? Vai também até uma parte. Praia Grande, por exemplo, é segunda região e Itanhaém é Campinas. Ah, Então, a gente legal. tem essas particularidades. Ah, bacana. E o professor Léo aí também dá aula, ensino à distância, professor para preparação para o exame de ordem, concurso público, tem uma grande experiência aí nessa área. E quando a gente foi escolher o tema, o Léo falou assim: olha, Felipe, esse tema é relativamente novo e causa um grande impacto no dia a dia, tanto do profissional do direito, ou até mesmo, eventualmente, para quem busca uma efetividade do processo do trabalho, né, Léo? Porque quem ajuiza uma reclamação trabalhista, que a gente tem que
destacar que o processo é um instrumento que a gente busca a efetividade dele, que eventualmente é a entrega de um direito material, bem jurídico tutelado, que foi desrespeitado eventual relação jurídica. E o Léo destacou esse ponto que do incidente, consideração de personalidade jurídica, que apesar de ter um grande impacto na prática, não são muitos que falam, né, Léo? É verdade. Da forma que você destacou para mim, se quiser fazer até uma introdução aí para a gente iniciar o debate. Sim, na verdade, quando a gente fala do incidente, ele propriamente, no ordenamento jurídico trabalhista, a gente tem aí, da reforma trabalhista com segurança 2017 para cá, a vivência prática. Antes disso, discutia-se a necessidade ou não, mas a Justiça do Trabalho, pelo menos os regionais, rechaçavam. De 2017 para cá, é interessante como as discussões vão evoluindo, né? Eu me lembro, por exemplo, que logo no início, o primeiro tema que gerava discussão era se o incidente tinha que ser processado nos autos ou ele teria o mesmo formato dos embargos de terceiro, tendo uma autuação apartada, um número de processo próprio, enfim. E acabou, no início teve essa celeuma, acabou vingando que não, o incidente ele corre, sim, nos próprios autos, até por conta da suspensão necessária e assim por diante. Agora, eu acho que o nosso pontapé inicial, e aqui eu estou vendo vários colegas, enfim, um abraço a todos, estou vendo que estão passando, Bruno e assim por diante, Leandro Matsumoto, que é colega, professor também. Na verdade, o que eu percebi, agora que muito se discute, e até a Luciane aqui chamou a atenção, se seria a teoria da força menor, se nós aplicaríamos o Código Civil, ou seja, o artigo 50, já com a alteração ocorrida no final do ano passado. E eu acho que esse é um bom começo para a gente começar a discussão, né? Qual seria a teoria? Aplicaríamos o microsistema consumerista ou aplicaríamos o artigo 50 do Código Civil? Gostaria de saber a sua opinião, Felipe. Meu amigo, vamos lá. É um tema bem interessante, né, Léo? Apesar da gente pensar que tem a questão da parte hipossuficiente, então teríamos que buscar o Código de Defesa do Consumidor, mas a gente também não pode deixar de destacar o artigo 50 do Código Civil, né, Léo? Porque houve uma alteração aí com a Lei de Liberdade Econômica, lei essa que trouxe uma lei mais liberal, né? A intervenção do Estado ela é de forma excepcional. Então, o que a Lei de Liberdade Econômica trouxe, alterando aí o artigo 50, né? Que trouxe da questão do desvio de finalidade, desvio de função, que se isso se aplica ao processo do trabalho ou não. Aí no processo do trabalho a gente tem aqui aquele trabalhador que entrou com uma reclamação trabalhista, que é uma parte hipossuficiente, e não teve as verbas rescisórias dele paga, por exemplo. Aí foi condenada a empresa foi condenada, chegou lá na fase de execução, não tem bens a empresa, e quem sofre os riscos do negócio, de acordo com o artigo 2º da CLT, é o empregador. Então, como estamos diante de um credor trabalhista, que é uma parte hipossuficiente e não conseguiu lograr êxito de quem usufruiu da sua prestação de serviço durante o vínculo empregatício, o Código de Defesa do Consumidor na Justiça do Trabalho é aplicado de uma forma muito tranquila, né, Léo? Então, até mesmo como lá no direito do consumidor nos traz a questão da parte hipossuficiente, no direito do trabalho também fazemos a mesma interpretação. O que você tem a dizer quanto a isso, meu amigo? Olha, os dois entendimentos são absolutamente defensáveis, é evidente, e lógico que para o profissional do direito isso é importante, até porque, até o presente momento, nós não temos uma sinalização clara, uníssona da Justiça do Trabalho
E eu tenho a impressão que até mesmo o tema vai demorar, e se chegar ao Tribunal Superior do Trabalho, porque em matéria de execução, o Tribunal Superior do Trabalho ele tem competência apenas se houver ofensa à Constituição Federal. Então, nós teríamos aí que invocar alguma regra pertinente a patrimônio, enfim, artigo 5º, para que pudéssemos efetivamente chegar até o TST. Mas aqui mesmo, no TRT2 da segunda região, nós encontramos turmas adotando o artigo 50 do Código Civil e turmas adotando o microsistema consumerista. Nós temos aí as duas vertentes. Particularmente, eu sinceramente, eu tenho ali alguma predileção pelo artigo 50 do Código Civil. Bacana. Eu entendo que a despersonalização, o incidente, pura e simplesmente aplicar o Código de Defesa do Consumidor, até por um princípio de hermenêutica, ele seria utilizado subsidiariamente por força do artigo 8º, parágrafo 1º. Perfeito. Porém, o artigo 855-A, ele remete ao processo comum e, por conseguinte, ao direito comum. Então, até mesmo em uma construção hermenêutica, eu só utilizaria o artigo 8º, parágrafo 1º da CLT na hipótese de expressa omissão. O 855-A, ele remete ao Código de Processo Civil, que, por sua vez, nesse tema, ele tem ali balizado, calcado, ancorado no Código Civil. Então, particularmente, e longe de estar com a maioria, sei disso, fico com o artigo 50 do Código Civil. Bacana. Tenho a impressão que a ratio legis, inclusive, da reforma trabalhista, da Lei 13.467, foi exatamente esta. Foi ali vincular algum ato, dentre aqueles que estão lá elencados no artigo 50 do Código Civil, como justificáveis à desconsideração da personalidade jurídica. Eu fico com essa corrente, eu fico com essa... Bacana, com Léo, essa muito batuta. bom. E até mesmo citando a questão da reforma trabalhista, né, Léo, que a gente vê que a ausência de debate na construção de uma legislação nos traz a possibilidade de ter várias vertentes, porque esta questão poderia ser solucionada na reforma trabalhista se ficasse de forma expressa qual seria um posicionamento na legislação trabalhista no que tange a desconsideração da personalidade jurídica ou não. Porque, apesar de ser a consolidação de leis do trabalho, pega um pouco daqui, um pouco dali, e vamos ver o que dá aqui na relação de emprego, eu acredito que a ausência de debates, de pareceres para a construção da legislação nos traz muito isso, que, consequentemente, traz uma insegurança no dia a dia no que diz respeito a você manter a sua atividade econômica ou não. Porque você mantém sua atividade econômica, seguindo um pouco na linha de raciocínio que você citou, preocupado com o seu patrimônio. Uhum. Que aí vai um pouco no sentido, Léo, que você destacou para mim hoje, antes até mesmo da live, da questão de força maior. Então, eu iria no sentido de, a princípio, numa regra geral, se aplicar a questão do direito do consumidor, mas analisando o caso concreto, confesso para você que foi depois que a gente bateu um papo, analisando o caso concreto, ver como que aconteceu aquele inadimplemento da obrigação trabalhista. Porque, pensando numa linha geral, a gente tem que pensar que o que impulsiona a economia do país é a microempresa e empresa de pequeno porte. Ao contrário, por exemplo, no México, que são as multinacionais. Aqui, no Brasil, são as empresas de pequeno porte. Então, quando se fala isso, estou falando da Dona Maria, lá do restaurante de bairro, que sofreu lá uma questão de pandemia, que foi um tema até que você ventilou para a gente conversar, né, Léo? Sofrendo por uma questão de pandemia, fechou o estabelecimento dela, consequentemente, teve o inadimplemento das verbas trabalhistas. E aí? Teve o inadimplemento, o que acontece, né, Léo? Exatamente, né? Eu estou vendo aqui uma pergunta interessante do André.
uma ponderação do André, ele falando, olha, os juízes, eles determinam a desconsideração independentemente da verificação. Aí, André, minha opinião é que, na verdade, o juiz, primeira instância, o juiz Wacô, ele tem o problema ali no quintal dele. Qual é o problema? O processo de execução está no quintal dele. Tramita ali. Então, não que justifique, mas, por vezes, ele vai adotando práticas que acabam solapando garantias e prerrogativas legais. Agora, cabe sim ao advogado de pronto insurgir-se, arguir a nulidade do procedimento e levar a questão para o TRT, até porque, em se tratando de incidente, o artigo 855-A garante a possibilidade de agravo de petição imediatamente, sem qualquer garantia do juízo. É uma grande exceção no processo do trabalho, já que a decisão é interlocutória na execução e o pretenso executado sequer terá que garantir o juízo. Então, esse é um passo adiante. Eu acho que cabe aí aos profissionais combaterem esta mania que é antiga, na verdade é histórica. O juiz, ele desconsiderava e pronto, e de ofício tocava. Hoje ele não pode fazer isso, até porque a execução de ofício no processo do trabalho é uma exceção, que contempla somente duas possibilidades. Fora isso, ele depende de manifestação do exequente, de contraditório, de decisão fundamentada. O que a gente vê também, Felipe, são muitas decisões em que o juiz acolhe o incidente em duas linhas. Então, espera um pouquinho. O artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, ele garante e impõe a necessidade de fundamentação a toda decisão judicial. Então, decisão de duas linhas é absolutamente passível de nulidade, sobretudo quando se pleiteia ali alcançar, né, o patrimônio do sócio, que não foi o empregador imediato. São muitas aqui as observações, eu não consegui ler todas aqui. Eu vi que o Yuri fez alguma, mas subiu. A Luciane, confesso que o artigo 50 é bem mais trabalhoso conseguir lograr êxito. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, Luciane. Principalmente com a lei da liberdade econômica que ampliou. Uma tese relevante para a empresa. Exatamente, é mais para fins de empresa. Recentemente eu dei um curso fechado no escritório que era sobre procedimentos de execução, procedimentos mais recentes, né? E quando a gente fala desse trabalho que tem o artigo 50, eu tenho a impressão que, de alguma forma, a legislação teve esta intenção. Ela saiu de um extremo em que o juiz desconsiderava a personalidade jurídica, alcançava bens de sócios e ex-sócios sem nenhuma limitação, e tinha até mesmo o sócio e ex-sócio ser previamente intimado, e vai para um contraponto, em que o contraditório é restabelecido, garantias de defesa também. E aproveitando já essa possibilidade, ou essa deixa, né, Felipe? Nós conversávamos hoje que é uma situação que os advogados que aí atuam, Luciane, pelo trabalhador, principalmente pelo reclamante, não vem adotando, pelo menos aqui na segunda região, não vem observando no regional esta modalidade, que é a possibilidade de, durante o incidente, o exequente requerer ao juiz que ele adote procedimentos acautelatórios. Como assim? Poderia tranquilamente o juiz, desde que requerido pelo exequente e demonstrada alguma relevância jurídica, determinar, por exemplo, o arresto de bens. Nenhum problema. Previamente, antes do julgamento do incidente. Isso é importante? Felipe, se você me permite, eu vou tecer um comentário que eu vi, um colega meu aqui, professor Márcio, doutor Celestino, advogado trabalhista de longa data aqui em Santos. Bacana. Na verdade, passou por mim recentemente, aqui na segunda região, um caso que, se de repente o exequente, durante o incidente, tivesse tomado as medidas necessárias, a situação poderia ter sido outra.
O incidente foi instaurado. Na iminência do incidente ser instaurado, o que o sócio fez? Ele transmite o imóvel numa venda e compra, ali, 2 dias após o incidente ser instaurado. Transmite o imóvel a um terceiro, que em 1 mês transmite a outro, e que depois de 30 dias, aí sim, aparece uma terceira de boa-fé, professora de escola, inclusive servidora pública, compra o imóvel financiado pela Caixa. O incidente foi acolhido pelo juiz Wacô, e foi, lógico, determinado, inclusive, foi decretada a fraude e a penhora sobre o bem. A terceira embargou falando, não, eu sou terceira de boa-fé. Inclusive, eu comprei o imóvel financiado pela Caixa. Olha as certidões negativas. E realmente o tribunal entendeu que ela era terceira de boa-fé. Olha só, se o exequente, naquele momento do incidente, excelência, procedimento acautelatório, bloqueio de todos os bens, eu não estou penhorando, não tem qualquer ato de expropriação judicial, mas eu quero bloqueio, o arresto. Vamos discutir a questão, porque no transcorrer do processo, isso pode causar problemas, como ocorreu neste caso. O tribunal vem, profere um acórdão reconhecendo a condição de terceira de boa-fé. Léo, eu acredito que essa questão, até mesmo do incidente, às vezes tem ausência de questionamento nesse sentido de resguardar, garantir o processo para buscar efetividade na execução, por conta que recentemente, pós-reforma trabalhista, deixou de existir na nossa legislação um impulso oficial quando a parte está assistida por advogado. É só quando ela não estiver assistida por advogado. Então, eu acredito que a praxe deixou um pouco de lado o estudo técnico para você buscar meios de efetivar um título executivo judicial que você tem no processo, né? Então, é algo que você trabalhou durante todo um trajeto, logrou êxito, está com o título, precisa buscar a efetivação. Só que essa efetivação, precisamos destacar que ela necessariamente precisa de uma investigação. É até mesmo uma das questões que eu sempre destaco, quando a gente vai falar sobre, por exemplo, sócio retirante. Se for protocolar uma petição inicial, falando aqui no estado de São Paulo, tem que olhar a ficha da JuSesp para ver se houve uma alteração no quadro societário, para já incluir esse sócio retirante, para não chegar ao ponto de ter que executar primeiramente a empresa principal, posteriormente o sócio atual e, por fim, o sócio retirante. Se ficar comprovada a fraude, aí a responsabilidade é solidária de acordo com o artigo 10A, parágrafo único. Não, tudo bem. Concordo. Só que essa busca de uma possibilidade de fraude já tem que ser na construção da sua petição inicial. Então, a gente tem que pensar lá na execução, na construção da petição inicial, né, Léo? Não, sem dúvida, sem dúvida. Só vou aproveitar e mandar um abraço aqui ao Caio, que acabou de fazer uma pergunta sobre a aplicabilidade do artigo 1º da Lei da Liberdade Econômica na Justiça do Trabalho. E eu serei sincero, viu, Caio? Não percebi, não vi aqui na 2ª região. E olha que eu não escondo isso, eu amo direito do trabalho e idolatro o processo do trabalho. Então, o processo do trabalho, eu sempre mantenho ali as tendências, as decisões, sempre sou muito próximo a elas. E não vi, não encontrei nenhum acórdão, nada nesse sentido, muito pelo contrário, muito pelo contrário. A primeira instância tem se baseado, tem ancorado seus entendimentos de forma quase que uníssona no Código de Defesa do Consumidor. Então, muito boa a sua observação, Caio, mas, infelizmente, as notícias que eu trago acerca da aplicabilidade da Lei da Liberdade Econômica não são boas, não são boas. Léo, pegando o gancho até nessa questão que o Caio ventilou aí para nós,
Eu, na realidade, também não vi a questão de julgados, fazendo uma pesquisa de julgados, mas fazendo uma pesquisa de artigos científicos, aí entra mais numa questão acadêmica, aí a gente vê que profissionais buscando em escritas de artigo científico tentar, eventualmente, impulsionar o judiciário para tentar buscar a aplicação do Código Civil. Mas até mesmo no artigo científico que eu li, Léo, na conclusão, o próprio escritor já se posicionou, mas acredito que o posicionamento da Justiça do Trabalho continuará de forma majoritária se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Então, julgados nesse sentido também não vi, mas artigos científicos já eu vejo que tem essas discussões, mas é mais uma questão acadêmica, não tanto prática. Eu vou aproveitar, Felipe, eu vi aqui que o Luiz, ele tá falando dos sócios proprietários no polo passivo, enfim, e embora seja um tema que tangencie o incidente, eu vou aproveitar aqui a deixa do Felipe da sua observação para falar sobre o sócio oculto. Sócio oculto, ele não cabe, ele não é alcançado pelo incidente, mas é uma figura da maior importância, da maior relevância, e que este sim deve fazer parte do processo de conhecimento. Sócio oculto é aquele sujeito, né, que comanda tudo e nunca aparece. Eu costumo brincar e dizer que o Brasil é um dos maiores produtores de laranja do mundo. Laranja pessoa e laranja fruta. Exatamente. E este sócio oculto é importante porque na hora que, principalmente para aqueles profissionais que atuam pelos trabalhadores, o trabalhador, se bem questionado, se na hora ali da entrevista, da anamnese, a coisa for feita com o devido vagar, ele, por vezes, traz informações preciosas sobre o tal sócio oculto. Eu me recordo uma vez de um processo em que era um restaurante muito famoso que fecha, os seus funcionários, depois de muitos anos, ficam ali à míngua, né? E foram procurar determinado profissional, e este profissional, diante ali de uma causa grande, muitos trabalhadores, muitos anos, enfim, teve ali toda a cautela. À época veio trocar uma ideia comigo, falou: olha, o que você acha? Eu falei: olha, eu acho que tem alguma coisa estranha. Começa pegando primeiro uma pesquisa na JuCesp. Aí, quando ele foi pedir essa pesquisa na JuCesp, para surpresa, duas senhoras com quase 80 anos eram proprietárias do lugar. Eu falei: isso é um sinal que tem gato na tuba. Tem coisa errada aí. Aí eu falei: olha, sugiro que você reentreviste os seus clientes e pergunte quem era o dono do lugar. Aí veio a surpresa. Todos foram uníssonos. O dono é fulano. E por que o dono era fulano? Não, porque ele agia como tal, se apresentava como tal, ele efetivamente era o dono. E ele perguntou quem era a dona fulana, a dona ciclana. Ninguém viu, ouviu, nunca. Resumindo, incluiu o sócio oculto no polo passivo, sob qual fundamento jurídico? Prática de ato ilícito, então artigo 9º da CLT com artigo 186 do Código Civil. Excelente. Buscou a condenação solidária, porque aí não é subsidiária, aí é solidária, e conseguiu a condenação. Só que aí, pessoal, para quem passar... Júlia, você lembra disso? Para quem passar por essa situação, fica uma dica, né? Todo fraudador profissional, ele tem uma carta na manga. Ele tem. E esse sócio oculto, normalmente, se ele for profissional, ele trará em contestação uma procuração pública. Ele dirá: não, eu nunca fui sócio, eu era procurador. E aí o princípio da primazia da realidade desmorona tudo isso. O melhor caminho é o sócio oculto ali no processo de conhecimento, até porque, Mário, um grande abraço ao Mário, também colega aqui de Santos. Na fase de execução, Mário, é mais difícil, porque a carga probatória é menor. Então, sem dúvida alguma, o melhor lugar para você conseguir com certeza, ali o processo de conhecimento. E aí fazer uso, né, Mário, do princípio da primazia da realidade,
que muito favorece aqueles que atuam pelo trabalhador. A audiência de instrução na trabalhista de ter que pensar em reunir todas as provas e lá que ficará constatada a verdade, né, Léo? Se de fato aquele sócio oculto ele tinha o poder de gerência naquela empresa. E é de extrema importância esse destaque que você trouxe, meu amigo, por conta que ele precisa participar da constituição do título executivo judicial, né? Porque Exato. se chegar lá na fase de execução, você poderá alegar, se tiver por esse sócio oculto, um cerceamento de defesa, foi desrespeitado o contraditório, ampla defesa e por aí vai. Então, é por isso que eu sempre destaco a questão da informalidade, simplicidade na trabalhista. Isso no meu ponto de vista, trazer objetividade, mas objetividade não é questão de ausência de técnica. Uma inicial, uma defesa, ela precisa ser necessariamente estudada pensando até o trânsito julgado, porque senão respinga no que você exatamente apontou, né, Léo? Tem um sócio oculto, tudo, só que você colocou as duas, colocou a empresa, só a empresa, e quem está na empresa? As duas sócias lá de 80 anos. Aí chega 5 anos tramitando o processo, quando você vai ter a efetividade dele, vai ver que não tem nada a ser executado e o sócio oculto saiu livre dessa. Exatamente. Aqui o Diego, Felipe, perguntou se nós poderíamos falar da ferramenta Simba e a sua utilização no TRT. Se no TRT ele está falando com o homem de lá. Diego, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Começarei pela ruim. Primeira instância dificilmente defere o Simba. O Simba ele é um convênio, é um sistema que traz dados sofisticados, avançados de movimentação financeira e que a primeira instância ela é muito resistente. Utiliza alguns argumentos até que não prosperam, no sentido de, olha, os dados fornecidos pelo Simba não são de fácil análise. Bom, isso é um problema da parte, não do juiz. Então, o juízo a primeira instância, normalmente indefere. Agora, em segunda instância, o regional ele já adota uma postura mais pela efetividade da prestação da tutela. Naqueles processos em que os convênios usuais foram manejados sem sucesso, processos em que nós já temos alguns anos de trâmite, sim, a gente encontra nos regionais a determinação de utilização pelo Simba. Agora, uma dica, viu, Diego? Que infelizmente eu também vejo que na prática muita questão pertinente fica para trás. O advogado, Felipe, pede o Simba. O juiz indefere por qualquer fundamento. Ele vem e pede a reconsideração. O juiz reporta o meu despacho de folhas. Aí ele agrava de petição. Esse agravo de petição é intempestivo. Então, se o juiz já indeferiu por qualquer fundamento, não perde tempo pedindo em petição apartada reconsideração, porque o seu prazo de 8 dias vai passar. Então, neste excelente colocação. Nesse quadrante, ele indeferiu, já agrava. Porque, caso contrário, o seu recurso no tribunal não será conhecido por intempestivo. E é muito comum, quando versa, sobretudo, sobre o Simba, que é um requerimento que os advogados acertadamente formulam e que a primeira instância, por várias razões, vem indeferindo. Que bacana a colocação, essa questão da intempestividade, viu, Léo? Porque eu acho que se tem algo que deve dar um desespero é receber um despacho nesse sentido, né? Dá. Deus me livre! Dá muito sim. bem colocado. E é muito comum essa coisa do reconsideração. Só um comentário, o professor Marcelo Marcotti, que é professor aqui também da Baixada, só que é penalista, ainda não encontrou o caminho da luz como nós, fez uma referência que esse direito do trabalho é até legalzinho. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. O professor Caio, direto ele fala isso para mim também, viu, Léo? Aí eu falei para ele, falei assim,
Falei, meu amigo, quando você for dispensado da instituição que você dá aula, aí você vai ter que me procurar. Você não vai procurar o direito empresarial. Então, o pessoal, eles vão procurar a gente, né, Léo? Eu até falei para eles, falei, olha, a live mais esperada que tem é na área trabalhista, não tem como. Não tem Sem como, com dúvida. todo respeito às outras áreas, né, Léo? Principalmente em tempo de calamidade pública, em tempo de desemprego, em tempo desse contexto todo trágico que a gente vive, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Exatamente. Aproveitando, Felipe, eu conversei recentemente até com uma colega também em outra live, que é juíza do trabalho está aqui na Baixada atualmente, professora Samanta, que se estiver por aqui conosco, um grande abraço. Sobre o incidente e a pandemia, essa calamidade pública. Eu tenho certeza, a gente já começa a ver no tribunal, em segunda instância, um grande número de medidas envolvendo a pandemia, a calamidade, normalmente mandado de segurança, fruto de reclamação trabalhista, que teve antecipação de tutela, algo do tipo negada ou deferida, uma tutela de urgência. E essa questão toda envolvendo empresas que fecharam, e foram milhares de empresas, o Felipe muito bem ressaltou que no Brasil a microempresa, a empresa de pequeno porte, tem um papel fundamental na contratação e essas sofreram e fecharam. Na execução, imaginando um trabalhador que foi dispensado, nada recebeu, ajuizou a ação, ganhou, a empresa fechou, não deixou bens, caímos num incidente. Um tema que eu acredito que será muito debatido em incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a existência ou não de força maior como excludente de responsabilidade do sócio. E aí eu queria saber a sua opinião, Felipe. O que você acredita sobre isso? Meu amigo, quando a gente conversou, a gente bateu um papo, né? Confesso que eu fiquei refletindo bastante, até mesmo pensando, não tanto numa questão acadêmica, mas no dia a dia da advocacia que eu estou desenvolvendo. E de forma muito frequente, a gente vê que há um desespero muito grande de quem tem empresa. E quando a gente fala tem empresa, não estou falando em empresa numa questão de formalidade, de quem emprega, aquele empregador até mesmo informal, que tem um número muito grande no Brasil. E neste momento, Léo, até mesmo contrariando um pouco do que ressaltei sobre o Código de Defesa do Consumidor como a praxe, o simples inadimplemento desconsidera a personalidade jurídica e vai para cima dos bens do sócio, eu acredito que neste momento estamos falando também que o empresário ele também é parte hipossuficiente nessa relação. Então eu acredito que o trabalhador é uma parte hipossuficiente, só que neste momento de pandemia, onde os empresários, os empregadores estão impossibilitados de desenvolverem as suas atividades econômicas e terem, por consequência lógica, o seu comércio fechado, eu acredito que neste sentido não deveria, pelo simples fato da inadimplência, desconsiderar a personalidade jurídica. Porque, como bem destacado, Léo, você até reforçou, pensando naquelas empresas de pequeno porte, né? Pensando numa realidade fática, habitual, que está acontecendo. Aquele senhor que tem uma borracharia lá no bairro, ele teve que fechar, não teve que fazer nada, e teve inadimplemento do salário de seus empregados. Além disso, aí eu vou desconsiderar a personalidade jurídica e vou para cima ainda dos bens dele. Então, eu acredito que, nesse sentido, eu vou na sua linha de raciocínio que você tinha destacado, não sei se é essa a sua conclusão, mas tinha suscitado como uma excludente no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou nesse sentido. Eu concordo, realmente, é uma situação delicada, né? Porque quando você tem dois lados da relação, ambos fragilizados e ambos sendo alcançados pelo mesmo evento danoso, é uma questão difícil, é uma tragédia jurídica e social, né? Primeiro social e depois jurídica.
Mas, assim, cabe lembrar que o artigo 1º, inciso 4 da Constituição Federal, ele coloca no mesmo patamar os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Numa situação reconhecida de calamidade pública, reconhecida por decreto legislativo, reconhecida por medida provisória emitida pelo governo federal, me parece que, se ficar demonstrado, e aí eu acho que esse é o ponto, porque a gente também tem, né, Felipe, que separar o joio do trigo, né? Eu acho que a gente tem que dar uma separada, porque muita empresa que não vinha bem, neste momento, quando é decretada ali a calamidade, meados de março, ela já fecha. Essa eu não consigo encarar a força maior. Essa não. Essa aproveitou ali, pegou uma carona no rabo do cometa e foi embora. Né? Aproveitou, olha, já que tem que fechar, eu estou indo nessa. Essa não. Essa vai responder se será com a teoria maior, menor, enfim, é outra conversa, mas vai entrar no balaio. Agora, aquela que tentou, aquela, por exemplo, aquela empresa, aquele restaurante que tentou delivery, suspendeu o contrato, sabe, utilizou de todos os mecanismos e foi se esgotando, foi se esvaindo, essa sim eu acredito que a gente tem que ter uma outra análise, que a força maior ela tem que ser sopesada. Não adianta simplesmente a gente utilizar a espada para matar aquele que já está de joelhos. Não é essa a ideia. Não Exatamente. É essa a finalidade também. Não é essa a finalidade. Porque cobriremos um santo e descobriremos outro que não deu causa. Ele não assumiu o risco dessa atividade econômica. Como este risco se apresentou? Uma força maior. Não assumiu. Então, ao meu ver, separando o joio do trigo, né, vendo quem fechou no início, vendo quem já não vinha bem, não é o caso. A empresa tentou, ela suspendeu o contrato, ela reduziu jornada com salário, ela tentou de todas as formas e fechou. Aí eu acho que é uma situação muito particular, muito pontual, e que a Justiça do Trabalho será, sim, chamada a analisar, a debater, não tem como ser diferente isso. E, Léo, e até mesmo fazendo um diálogo aí de fontes, falando um pouco também da grande questão que está em discussão, não entraremos nesse mérito aqui, mas é só a título de exemplo, a mesma discussão que está tendo da questão de suspensão, eventualmente, de aluguel. A discussão é se de fato você foi afetado por aquela situação e não algo que vinha de uma redução lá de trás do ativo financeiro da empresa, a empresa estava passando por uma dificuldade, aí a pandemia, na realidade, sacramentou essa dificuldade. Não seria isso, né, Léo? Teria que fazer um conjunto probatório demonstrando que, de fato, este cenário foi exclusivamente por conta da força maior, né, Léo? Seria nesse sentido a sua conclusão, né? Exatamente. E aí, aqueles que atuam mais pelo lado patronal, lógico, vai representar sócio, tem que ter todo o cuidado, toda a produção de prova tem que ser muito clara, muito bem desenhada. Não adianta apenas alegar, como a gente vem já assistindo na Justiça do Trabalho, olha, foi por conta da pandemia, só buscando um exemplo, né? Agora, em segunda instância, a gente se depara muito com o pedido de substituir. Só mandar um abraço aqui ao doutor Franco, também advogado aqui em Santos. Um grande abraço. Que bacana. Legal. A gente assiste muito aqui no tribunal pedido de substituição de depósito recursal. Certo. Então, é uma questão que agora, recentemente, o CNJ ele decidiu suspender um artigo do ato conjunto do TST e agora o TST, na semana passada, reeditou esses artigos. Ou seja, é possível a substituição do depósito recursal por seguro-garantia. O que a gente percebe? Grandes empresas, e quando eu falo grandes empresas, Felipe, são empresas listadas na B3, na Bovespa. Grandes empresas pedindo a substituição.
e simplesmente alegando, olha, eu quero a substituição por conta da pandemia. Ou eu quero a substituição porque eu quero. Duas Lógico, linhas, né? né, Léo? O tribunal abre vistas ao autor, ao trabalhador. Tem trabalhador que concorda com a substituição. E aí vai uma dica, tá? Se alguém pensar em concordar, enfim, se o autor concorda, o processo terá que voltar à primeira instância. Porque tribunal não tem como emitir alvará. E mais, como tem substituição da garantia ou do depósito recursal, a primeira instância terá que refazer o juízo de admissibilidade. Então, isso vai atrasar um pouco o processo, saiba disso. E por conta deste Muito bem colocado, Léo. E por conta deste atraso no processo, não basta que a empresa alegue. Ou melhor, nem alegue, eu quero porque é um direito meu. Não, porque o processo tem uma finalidade. A ideia de processo é prazo preclusão, ele caminha para frente. Você retroceder tem que ter alguma justificativa plausível. Olha, essa situação econômica abalou o caixa da empresa. Está aqui a comprovação. Eu quero a substituição. Perfeito. Porque a substituição após a efetivação do depósito recursal em dinheiro, ao meu ver, ao meu sentir, é uma medida extrema. É uma medida que importará, se acolhida no sacrifício ao princípio da celeridade processual, da finalidade dos atos processuais. Então, é uma situação que a gente vê a parte trazendo a pandemia, alegando, arguindo a pandemia e sem nenhum fundamento, sem nada, simplesmente porque é o tema ali do momento da circunstância, né? Exatamente. Léo, muito bem colocado, e esse tema é de extrema importância, né, Léo? Porque são situações, igual a experiência que você está destacando, trazendo para nós, são situações que o livro não vai nos trazer. É uma situação de vivência prática que, na realidade, você tem que interpretar o instrumento, o processo, sem se esquecer da efetividade dele lá, que é o direito material que você está buscando no processo. E, eventualmente, se você pega e faz, abre mão, entre aspas, desta garantia já lá no juízo para fazer a substituição, por quanto tempo que vai pendurar isso, né, Léo? Porque processo não tem prazo determinado. O simples fato de fazer isso, e tem também, aí você pode dar até uma visão melhor do que a minha, que tem uma ordem de sequências que o processo vai seguindo no sistema, e se faz isso, ele vem aqui para a fila de baixo. É a mesma coisa que a gente falava no processo físico. Será que eu protocolo isso aqui? Ele vai voltar lá para a lista de baixo. Exatamente, exatamente. Mandando aqui um abraço também ao doutor Alexandre Correia, abraço aqui da Baixada, a Marlene também, que acabou de entrar. Exatamente, Felipe. Eu me recordo, assim, um dos últimos exemplos era um processo em rito sumaríssimo, que já tem por lei preferência de julgamento no tribunal, e a empresa, uma grande empresa no ramo de celulose aqui no Brasil, pede a substituição. O autor concorda. Bom, quando o autor concorda, a questão quanto à substituição está resolvida. Lógico, o tribunal deferiu, só que é o seguinte, olha, você apresenta aqui o seguro garantia, após a apresentação, desça os autos para que o juiz exerça novamente a admissibilidade recursal e que seja expedido o alvará para a empresa, alvará do depósito recursal. Aí o reclamante peticionou dizendo, não, agora não concordo, peraí. O processo estava pautado já para julgamento. Falei, não, querido, Deus não é assim. Aí é preclusão lógica. Você concordou e agora discorda? Não tem como. A decisão da tomada vai seguir dessa forma. Então tem que tomar cuidado, porque isso vai acarretar meses de demora. Será uma demora imensa. E esse ponto de destaque, né, Léo? A gente tem que pensar, porque no momento que estamos vivenciando, o que a gente tem que pensar é na colaboração com o próximo, o que eu posso fazer para ajudar, eu vou ajudar. A gente tem que ter algo mais humano, né? Tem que ter mais sentimento nas questões. E a gente tem que pensar que, às vezes, se você age tanto no sentimento de ajudar, você está prejudicando
o próprio cliente que constituiu você no processo. Porque, eventualmente, se for destacar esse ponto para o reclamante, falar, olha, explique os detalhes. A gente vai abrir mão disso daqui, estava na pauta de julgamento, aí vai voltar para liberar para ele fazer a substituição. Provavelmente, quem constituiu não vai concordar com isso. Então, tem que pensar que qualquer manifestação no processo tem uma repercussão no procedimento. Aí depois não tem como reclamar que vai demorar para incluir na pauta novamente, porque ele vai voltar para a fila, né, Léo? Ah, lógico, volta lá para a origem. É o último. Isso quando subir. Felipe, você me permite uma observação aqui? O Luiz, ele acabou de deixar aqui um comentário utilizando a pandemia, pagamento de acordo, execução. Esse tema é bom, hein, Léo? Enfim. Luiz, aqui eu direi a minha percepção. Eu sei que a nossa live aqui está encerrando, assim, estamos chegando no final. Não irei me alongar, prometo, Felipe. Mas, que Luiz, isso, mano? Na verdade, o juiz de primeira instância, ele não tem como suspender o acordo, reduzir o valor ou alterar nada. Por quê? Porque o acordo é homologado por sentença e tem força e ou é coisa julgada. A legislação aplicada não permite flexibilização de coisa julgada. Não permite. Então, é evidente que se o juiz assim o fizer, agravo de petição, nenhuma dúvida. Tem que tomar cuidado, e aqui um aspecto processual, alguns advogados têm impetrado mandado de segurança. Alguns MS, até o relator defere liminarmente a situação e fala, olha, realmente não pode, defere, restabelece a ordem das coisas. Mas muitos já denega a segurança de pronto. Por quê? Porque o mandado de segurança tem aquela natureza subsidiária que a gente bem conhece. E no caso, em se tratando de uma decisão de execução, o agravo de petição é o remédio próprio. Então, o mandado de segurança, até pelo regimento interno aqui do TRT2, não teria a menor possibilidade, sendo hipótese de denegação de segurança de início, assim, de súbito pelo relator. Muito bem colocado, Léo. E é um tema de extrema importância que está acontecendo com uma frequência muito grande. E eu tive um debate recentemente sobre este ponto que você destacou, porque é coisa julgada. A partir do momento que a gente não ter a segurança da coisa julgada, é uma ofensa diretamente à Constituição Federal. Então, a gente tem que pensar nesse ponto que, se eu fiz um acordo, eu pactuei esse acordo em juízo e homologou, é coisa julgada. Coisa julgada deve ser preservada. Se for desrespeitada, o remédio colocado aí, muito bem colocado pelo Léo, seria o agravo de petição. Meu amigo, chegamos aos minutos finais. Eu quero passar a palavra para você para fazer as considerações finais e logo após eu faço as minhas e a gente encerra aí esse debate rico que eu aprendi muito com você mais uma vez, meu amigo. Felipe, eu agradeço de pronto. Respondendo aqui por último a Luciane, não depende da anuência, Luciane. Se o reclamante concordar, a questão está mais fácil, mas se ele não concordar, é lógico que o tribunal decidirá se é o caso ou não de substituição. Mas até mesmo para garantir o contraditório, o reclamante tem que ser ouvido. Felipe, eu agradeço muitíssimo ao convite. Eu também tenho só a agradecer aos seus comentários. É sempre enriquecedor debater com você. Agradeço aos inúmeros colegas que foram passando. Eu sei que final de tarde é sempre um horário mais corrido ali a partir das 18, todo mundo está em trânsito, tem o pessoal que está indo para a faculdade, enfim. Mas eu vi aqui, foram dezenas e dezenas de colegas. Tenho muito a agradecer ao carinho, as palavras aqui de todos. Alguns eu peço aqui desculpa por não ter conseguido saudar, porque realmente ia passando, eu ia falando, olhando ao Felipe, mas quero deixar registrado aqui o meu muito obrigado, ao carinho de sempre e a sua atenção. Você é um grande amigo. Só tenho a agradecê-lo mais uma vez pelo convite.